Louvado seja Deus pela chuva que cai lá fora. Louvado seja Deus por eu estar abrigado agora. Louvado seja Deus pelo frio. Ok, agora a gente pode, vocês vão me ouvir com clareza. Como estávamos falando, quando nós chegamos a uma casa espírita, invariavelmente somos convidados à reflexão, ao estudo, sempre pautado nas informações que o nosso mestre nos deixou. Ele nos legou, somos todos herdeiros da sua vontade, do seu trabalho, do seu amor. Como foi dito, né, na página, nenhuma ovelha se perderá. Então, que sejamos nós as ovelhas assumidas, porque o propósito de cada um de nós, com toda certeza, é a melhora íntima. Cada um de nós precisa, no decorrer dos dias, dos seus pensamentos, dos seus momentos, entender que o nosso irmão de caminhada está vivendo o seu momento. E esse momento nem sempre é o nosso. Ele não entende, não enxerga as dificuldades e as alegrias com a nossa ótica, porque cada um de nós é um ser individual. Então, quando há o convite efetivo para que nos amemos, é isso que nós precisamos estabelecer. Estamos aqui para aceitar o nosso irmão de caminhada. E Deus é tão bom conosco que Ele faz isso através do amor. Quantas e quantas vezes, através do amor, as lições nos são dadas, mas, como nós ainda temos alguma dificuldade, não conseguimos entender essa linguagem. Aí nos queixamos, encontramos dificuldade, enxergamos o outro como um ser difícil, às vezes um ser que não vai mudar. E assim nós vamos, usando os nossos dias preciosos, só deitando o olhar sobre o outro e esquecendo de que o mundo perfeito que desejamos, ele na verdade está dentro de nós. Ele não está do lado de fora, ele não está na mudança do outro, está na nossa mudança. Então a reflexão de hoje é sobre o perdão. Eu tentei suprimir alguns conteúdos desses dois itens, mas é impossível. É um pouco longo, mas eu estou convidando todos a se concentrarem para beberem dessa fonte. É dito: quantas vezes perdoarei ao meu irmão? Deveis perdoar-lhe não 7 vezes, mas sim 70 vezes 7. Eis um dos ensinamentos de Jesus que mais deve marcar vossa inteligência e falar mais diretamente ao vosso coração. Comparai estas palavras de misericórdia com a prece tão simples, tão resumida e tão elevada no seu alcance, o Pai Nosso, que Jesus ensinou a seus discípulos, e encontrareis sempre o mesmo pensamento. Pedimos sempre que Ele nos perdoe, não é verdade? Quantas vezes mecanicamente pedimos o perdão, mas esse perdão ele não vai se instalar enquanto nós não nos modificarmos. Como é dito aqui, esqueçamos os pequeninos defeitos do próximo para que as nossas grandes falhas sejam toleradas e esquecidas. É só uma pincelada. Isso é o que Emmanuel nos aconselha. Então, nós, felizmente, não lembramos a nossa realidade pregressa. Sabemos quem nós somos hoje. Hoje eu sou Jaqueline. Mas eu não sou Jaqueline, eu sou um espírito imortal que está tendo o merecimento e a oportunidade de viver esta encarnação para que eu seja livre. Livre dos meus temores, livre dos meus ressentimentos, das mágoas, livre da culpa
que muitas vezes permeia a nossa consciência, mas nós não lembramos. E aí a providência divina faz o quê? Coloca ao nosso lado aquele ser para que nós aprendamos a amá-lo. E assim nós estamos nos perdoando, estamos transformando um grande problema, às vezes uma grande dívida, em algo tão produtivo, em algo tão bonito. Nós não fomos colocados em qualquer lugar, fomos colocados dentro de um lar, com as condições necessárias para o nosso adiantamento. Fomos colocados em um planeta como esse, e nós, como brasileiros, sabemos que fomos colocados numa terra de farta exuberância. A natureza, ela convida a gente o tempo inteiro a agradecer. O tempo inteiro, para que nos voltemos para aquele que de fato nos nutre, que é o nosso Pai, para que agradeçamos, para que possamos sair do nosso centro, às vezes um centro de dor e de problema, e possamos enxergar algo muito maior. Então, a nossa realidade nos favorece, apesar de tantos percalços que todos estamos passando. Seguindo com o item 14, Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: tu perdoarás, mas sem limites. Perdoarás, ainda que a ofensa te seja feita muitas vezes. Ensinarás aos teus irmãos que o esquecimento de si mesmos, que os torna invulneráveis a agressões, aos maus procedimentos e às injúrias. Serás doce e humilde de coração, nunca medindo tua mansidão e brandura. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial faça por ti. Não tem Ele te perdoado sempre? Acaso contas inúmeras vezes em que seu perdão vem apagar as tuas faltas? Essa reflexão impositiva de Jesus, essa afirmação dele é para que a gente entenda que o que nos torna invulneráveis às agressões é a nossa boa conduta, é a mansidão, é a tranquilidade, é a aceitação. Então, para que a gente comece a viver a paz, a gente precisa mudar. Prestai atenção à resposta de Jesus e, como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, isto é, pródigos no vosso amor. No vosso amor. O amor que nós temos, mas que por algum motivo achamos que não deve ser usado ou que não tem força suficiente. Tem sim. É só nós nos reportarmos a algum ser que nós amamos profundamente. Não podemos conseguir dilatar isso para outros. E que grande vitória seria se dilatássemos isso para aquele que agora, por hora, nos incomoda tanto, nos amargura. Não conseguimos aceitar nem perdoar. Humilhai-vos e o Senhor vos fará sentar à sua direita. Ide, meus bem-amados, estudai e comentai estas palavras que vos dirijo da parte daquele que do alto dos esplendores celestes sempre cuida de vós e continua com amor a tarefa ingrata que começou há 18 séculos. Perdoai, portanto, aos vossos irmãos, como tendes necessidade de serdes perdoados. E se os seus atos vos prejudicarem pessoalmente, é mais um motivo para serdes indulgentes. Porque o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal cometido. Além de tudo, nenhum merecimento terias se não perdoasseis. Se não perdoasseis sinceramente aos vossos irmãos as pequenas ofensas que vos façam. Então vamos retornar. Estudai e comentai. Então essas passagens, invariavelmente, elas existem para que nós possamos refletir. Não é para ler mecanicamente. Afinal, o que eu preciso aprender? Que tenhamos a certeza total de que o que precisamos aprender é aquilo que nos é oferecido o tempo inteiro. Como diz aqui, seja leve e releve.
Na nossa tentativa de sermos justos, de educarmos, de vivermos socialmente em paz, de gerarmos à nossa volta aquilo que nós acreditamos que seja, de fato, um mundo melhor, nós somos, às vezes, duros, impositivos, críticos. E aí vamos entender, é só nós pensarmos numa situação como essa. Alguém gosta de ver alguma cena de briga, intolerância, cobrança? Em algum momento, quando alguém se julga detentor da verdade, consegue passar essa sua certeza com mansidão e com doçura? Ou será que o próprio tom de voz já está mostrando que a sua realidade interna está muito distante daquilo que poderia de fato convencer o outro? O que nos é ensinado todo o tempo, é isso que precisamos entender, para quem sabe um dia colocar em prática, é que nenhum de nós vai modificar ninguém através de nenhuma imposição, de nenhuma vontade forte. Nós só modificamos a nós próprios, a mais ninguém. E quando nós, de fato, conseguimos essa modificação interna, aí sim nós arrastamos o outro, pelo amor, pela conduta, pelo pensamento, pela ação benéfica. Mas, como nós costumamos repetir, as ações, repetir o que aprendemos, quando somos educados na infância, nem sempre os nossos pais, pelo estresse, pelo alto grau de responsabilidade, conseguem domar os seus instintos e serem mansos, brandos, amorosos. Aí quando a gente pensa em ter filhos, a gente fala assim, eu nunca vou falar com os meus filhos desse jeito. Eu vou fazer tudo direitinho. E aí na hora que o problema chega, o que vai à frente não é a nossa razão, aquela vontade nossa de acertar, são os nossos instintos. E é isso que nós vamos conversar hoje. Vamos entender um pouco por que os instintos são tão presentes ainda na nossa conduta. Mas vamos encerrando para a gente conseguir concluir. Aí é um recado para nós. Espíritas, nunca vos esqueçais que nas palavras, bem como nas ações, o perdão das injúrias não deve ser uma palavra vazia e inútil. Se vos dizeis espíritas, sede-o de fato. Esquecei o mal que vos foi feito e pensai apenas em uma coisa, no bem que podereis fazer. Então, mais uma vez, o convite é, não enxerguemos o que está à nossa frente, o que foi desferido para nós, mas sim aquilo que nós podemos fazer de fato. E todos nós queremos acertar, todos nós, ninguém quer impor dor, ninguém quer encurralar ninguém, obrigar a ninguém. Nós nos sentimos feridos, ofendidos, irritados quando nós somos obrigados a agir assim. Não é o nosso normal, não é o nosso natural. E se algum de nós age através da ira, que entenda, isso é uma distorção da nossa natureza. Isso não é o normal. E que possamos nos cuidar, possamos nos tratar. Aquele que entrou neste caminho não deve nem mesmo, em pensamento, desviar-se dele, porque sois responsáveis pelo que pensais e Deus vos conhece. Fazei, portanto, com que eles sejam desprovidos de qualquer sentimento de rancor, os nossos pensamentos. Deus sabe o que se passa no coração de cada um dos seus filhos. Feliz, portanto, daquele que pode a cada noite dizer ao deitar-se, nada tenho contra o meu próximo. Então vamos refletir. Se nós somos convidados para a nossa melhora, se Deus de fato, e isso nos é dito só nesse pequeno trecho, sabe tudo o que há em nosso coração, tudo o que nós abrigamos, ora, os nossos pensamentos são uma tela viva, vamos imaginar como que está sendo reproduzido aqui,
são os nossos pensamentos, que nós, com os 5 sentidos, não podemos enxergar. Eu olho para cada um de vocês, se eu pudesse enxergar o pensamento de vocês, ia ser uma confusão aqui, muita letrinha, porque nós somos assim. Ora, nós estamos num templo espírita, numa casa que nos é dito que é a escola, que é o hospital, que é o local do nosso tratamento. Aqui nós estamos todos voltados para o mesmo pensamento. Então nós entendemos que neste momento nós estamos sendo acalmados, orientados, tratados, amados acima de tudo. Então, os nossos conteúdos não escapam à espiritualidade. Então, por que a gente ainda continua querendo enganar os outros? Por que a gente ainda continua querendo se enganar? É aí que nós devemos amadurecer. Quando nós educamos uma criança e dizemos a ela o que ela deve de fato fazer, porque isso é o justo, isso é honesto, isso é o correto, nós devemos também trazer isso hoje para a nossa realidade, porque, como é dito aqui, como espíritas, nós devemos fazer o correto, o certo, porque nós estamos sendo orientados para isso. Vamos entender, isso não é uma cobrança, ao contrário, é um grande benefício. É por amor que nós estamos aqui. Jesus nos ama de tal maneira que incessantemente nos envia aqueles que nos esclarecem. E a doutrina é o Cristo voltando. A doutrina espírita é o Cristo retornando. Porque nós podemos juntos ouvir colocações como essa e refletirmos. Então, que não nos enganemos nunca. Nós sentimos, até desejamos o bem, mas os nossos pensamentos, muitas vezes, eles são contraditórios. Nós sorrimos, somos polidos, educados, nos impomos isso porque sabemos que isso é o correto. Mas precisamos avaliar o que de fato nós temos guardado em nossos pensamentos. O que gravita aqui? Será que eu já consigo aceitar de fato aquele meu companheiro? Quem reclama agrava as dificuldades. Isso é uma pequena frase. Então vamos entender juntos. Ora, eu não tolero alguém ou alguéns. Eu não tolero essa situação, eu não perdoo essa conduta, eu não quero contato com essa realidade, eu me afasto. Só essas colocações, essas afirmações, elas já são duras por si só, mas entendamos, isso faz parte de cada um de nós. E aí, o que nós fazemos com essa dureza de postura? Nós nos queixamos o tempo inteiro. Se chove é a chuva, se está calor é o calor, se esfria um pouquinho a gente se agasalha e aí, discretamente, quando não abertamente, a gente faz queixa. A gente se queixa se o sinal fecha, a gente se queixa se não aprendemos o que deveríamos de fato, nós nos queixamos quando tropeçamos, nos queixamos quando estamos na nossa caminhada. Percebam, o nosso dia muitas vezes é uma inacabada obra, porque o tempo inteiro nós não conseguimos chegar a lugar nenhum, porque nós estamos estacionados na queixa. Observemos a nossa conduta, não observemos a conduta do outro. Ninguém aqui tem tempo a perder. E tornamos a dizer, esse aqui é o nosso momento. Se não for agora, nós vamos adiar para quando? Paulo, apóstolo, isso em Lyon, em 1861, ele nos envia essa informação. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar os amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se tornou melhor do que se era antes. Perdoai, portanto, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe, pois se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se fordes rigorosos mesmo por uma pequena ofensa, como quereis que Deus esqueça? A cada dia
tendes mais necessidade, eu acho que eu suprimi aí um trecho, tá? Infeliz aquele que diz, nunca perdoarei, pois pronuncia sua própria condenação. Será que, em vos autoanalisando, não fostes vós o agressor? Quem começou? Quem sabe se nessa luta que começa por uma simples bagatela e termina por uma ruptura, não provocaste a primeira desavença, o primeiro olhar desferido, a primeira palavra, o primeiro gesto? Se uma palavra ofensiva não escapou de vós, se usastes de toda a moderação necessária, sem dúvida, vosso adversário errou em se mostrar tão melindroso. Ele não aceitou, ele reagiu. E tudo foi aumentando. Mas isto é uma razão a mais para serdes indulgentes e de não fazer por merecer a censura que vos foi endereçada. Mais uma vez, a orientação é sempre para que sejamos melhores. Enquanto nós não melhorarmos a nossa conduta, nós vamos ter problemas, sim. Vamos ter inúmeras, incontáveis razões para que a gente possa exercitar o perdão. Só vai aumentar até que a gente não aguente mais. Aí é aquilo que a gente ouve, né? Chega a amiga dor. Porque se não foi por amor, não foi pelo conselho, não foi através de um amigo, de um ente querido, vem com outro endereço. E aí fica mais difícil. Perdoar as ofensas é mostrar que se tornou melhor do que se era antes. Somos incentivados dessa maneira a nos melhorar. Vamos parar para pensar. A conduta, né, de uma criança, por exemplo. É sempre bom a gente usar essa referência. Quando duas crianças brigam, quem é professor, quem é pai sabe disso. São duas crianças tão lindas, tão queridas, a gente não quer isso. Aí qual é o nosso conselho como adultos que somos? Nós dizemos assim, perdoa, pede desculpa, aceita, com um sorriso, né? Com o nosso melhor, a gente convence aquela criança. E ela vai perdoar mesmo que a gente não incentive. Por quê? Porque ela ainda não tem aquele orgulho exacerbado. O entendimento da vida para ela é tão leve, é tão bonito. E vamos voltar lá atrás. Você sabe com que ela se preocupa? Ela se encanta com o pássaro, com a árvore, com a flor, com o cachorro, com o nosso sorriso, com a roupa nova, com a escola. É simples, mas nós vamos assumindo uma roupagem diferente, de acordo com as responsabilidades que vão surgindo. Aí, ao invés, percebam, a criança, quando ela é pequena, o que ela faz? Ela pula. Às vezes ela pula tanto que a gente segura, dá uma aflição, parece que vai se quebrar. Mas ela não sabe andar, ela pula de felicidade, ela pula de energia. Percebam, quem tem filhos pequenos, toda vez que vocês quiserem chamar a atenção, não chamem, porque um dia elas vão parar de pular. O dia que elas pararem de pular, isso aqui já tomou lugar. Elas já estão pensando diferente e nos julgando. Estão se ressentindo, melindrando. Nós vamos adoecendo por comportamentos como esse. Porque nós vamos ficando rijos. Não aceitamos, não perdoamos aquilo que não é favorável a gente. Aquela conduta, aquela palavra, às vezes uma imposição que nós não queremos. Há duas maneiras bem diferentes de se perdoar: o perdão dos lábios e o do coração. Muitas pessoas dizem a respeito de seus adversários: eu lhe perdoo, enquanto interiormente experimentam um secreto prazer pelo mal que lhes acontece, dizendo a si mesmos que eles bem o merecem. Quantos dizem: eu perdoo, e acrescentam: mas nunca me reconciliarei. Não quero vê-lo pelo resto da minha vida. Vamos só dar uma paradinha? Parece que é o filme da nossa vida, né? Quem de nós já não proferiu essa palavra? Tá, eu perdoo, mas eu não quero contato. E não quero mesmo. O pulo do gato, e existe o tempo inteiro,
cada vez que nós abrimos o Evangelho, está em nos ausentarmos do outro e nos recolhermos a nós próprios. O outro, meus amigos, podem ter certeza, está fazendo o melhor que ele pode. Mesmo que esse melhor seja, ao nosso olhar, de um pouco mais de esclarecimento e entendimento, errado. Mas possam ter certeza de que um dia esse irmão nosso de caminhada vai se arrepender. Ele vai se modificar. Como nós estamos começando a nossa modificação. Que não queiramos saber, abrir o nosso livro da vida para saber, né? Como que a gente se comportava há 1 século, 2 séculos, 3 séculos atrás. A gente não vai gostar muito dessa história, muitas vezes. Então, não tenhamos esse hábito tão recorrente de pesar e medir o outro. O outro está no seu momento. Enquanto nós vivermos o outro, nós estamos perdendo a oportunidade da nossa melhora. E quando nós conseguimos domar o nosso instinto, aí é como nós fôssemos nos despojando de bagagens pesadas, e é de fato. O único que vos será cobrado, pois Deus não se satisfaz com a aparência, sonda o fundo dos corações e os mais secretos pensamentos, não aceitando apenas palavras e simples fingimento. O esquecimento total e completo das ofensas é próprio das grandes almas. O rancor é sempre um sinal de baixeza e de inferioridade. Não vos esqueçais de que o verdadeiro perdão se reconhece mais pelos atos do que pelas palavras. O rancor é sempre um sinal de baixeza e de inferioridade. Vamos entender juntos, sem que nós nos sintamos mal, porque ainda temos rancor. Estamos todos em tratamento. Cada um de nós aqui em tratamento. E entendam, o nosso tratamento, aquela pílula mágica que tanto desejamos para que a dor vá embora, que tudo se resolva, ela está ao nosso lado. O nosso tratamento é a nossa mudança, que só vai ocorrer quando nós formos mais maleáveis, quando nós não formos tão duros, quando nós entendermos o outro, quando nós aceitarmos o outro, quando finalmente conseguirmos perdoar. Não é possível perdoar agora? Ok, mas eu estou aprendendo que o meu remédio é o perdão. Um dia eu vou conseguir. Porque eu, como entendo que aquele meu irmão ainda está descobrindo essa realidade, eu descobri. E mais à frente eu vou exercer o direito de usá-la, de ser ela. Então, o que eu queria compartilhar com vocês? Existe um termo, entendam, eu estudei esse tema, mas não como especialista, tá? Eu não sou cientista, eu sou investigadora e a área em que eu trabalho me favorece. Então, existe um estudo bem complexo, riquíssimo e muito importante para a gente, chamado complexo reptiliano. Todo esse contexto tem a ver com a nossa parte neural, o nosso cérebro, todas as suas disposições, toda a sua riqueza, inclusive aquilo que hoje, nesse momento, ainda não dispomos. Não temos o refinamento, não produzimos esse refinamento no nosso cérebro capaz de nos fazer entender a vida sob o olhar mais leve, mais próspero, mais afetivo. Então, o que é complexo reptiliano? É o seguinte: a natureza, ela sempre dá saltos. Então, o nosso comportamento humano, ele está bem atrelado a essa situação. Houve um tempo na nossa evolução em que a fêmea réptil, ela modificou a nossa conduta. De que maneira? Antes da fêmea réptil, os seres se reproduziam como os peixes,
desovavam. Não sei se vocês já viram cenas, são até bonitas, né? Quando saem aqueles milhares de óvulos, centenas de ovos, e o macho fertiliza, e dali, sozinho, sem que ninguém tome conta, eles ficam tentando, né? É aí a luta da natureza. É aquela luta, por isso que são incontáveis ovos. Para que, naquela situação adversa, alguns sobrevivam. Porque um se alimenta do outro. Ok, então esses seres, aquele período, eles se reproduziam, expeliam as suas crias e elas cuidavam-se por si só. A fêmea réptil, o que fez? Como ela teve a capacidade de reproduzir-se, ou seja, ela era fertilizada e dentro dela ela gestava aquele ovo, por ter uma casca, propiciava que fosse para a terra e não desovasse na água. Ou seja, não iria desidratar, porque essa impressionante ferramenta, que é a casca do ovo, preserva a vida. Mas vejam a mudança de comportamento. Essa fêmea, ela, por instinto, se deslocava até um local que ela escolhia previamente, desovava. E qual é a diferença nisso tudo? Por ser em menor quantidade, impressionante menor quantidade, ela sabe por instinto que eles não vão sobreviver se ficarem sozinhos. Os predadores vão devorar os ovos. Então, ela toma conta. Assim surgiu. Por isso que é chamado complexo reptiliano. Surgiu aquela primeira ideia do ninho, do lar, do aconchego, do cuidado. A partir daquele momento se estabeleceu na natureza, no instinto natural, a preservação da espécie através do cuidado. É diferente, porque ela cuidava daqueles seres. Tudo isso, todo esse comportamento está gravado nos nossos genes. Nós chegamos aos nossos padrões de comportamento com os instintos que nos são naturais por toda a nossa etapa e escala evolutiva. Ok. No entanto, esse chamado complexo reptiliano é egocêntrico. Sabe por quê? Porque essa fêmea, ela não se preocupa com outros ovos. Ela só se preocupa com os ovos dela. Os outros, ela não está nem aí. Pode acontecer o que for o predador chegar, ela está interessada nos ovos dela, nas crias dela. Ok. Então vamos, acredito que a maior parte já fez a sua reflexão. Será que nós avançamos a tal ponto em que nós nos importamos com o ninho das outras fêmeas, com os outros ovos, com os outros lares? Ou será que ainda nos importamos somente com aquele que está ao nosso lado? Essa é uma reflexão muito profunda. Primeiro, nós estamos entendendo o porquê que os nossos instintos eles são tão fortes. Por que eles gritam? Por que eles chegam primeiro? Por que a gente se comporta de uma maneira que não gostaria? É instinto. Instinto porque nós estamos ainda atrelados a essa realidade. Faz parte da nossa história. Fomos evoluindo. Então, esse estudo ele é muito rico. Quando nós começamos a questionar que nós surgimos através do átomo e o nosso destino é sermos arcanjo. Mas ainda somos homens. No entanto, vamos refletir. Qual é a mensagem de Jesus? O que o Cristo voltando, que é a nossa doutrina espírita, nos reporta todo o tempo? Nós precisamos amar ao nosso próximo como nós amamos a nós, felizardos de quem realmente se ama, como nós amamos aquele
que está ao nosso lado. Precisamos estender esses laços. Ora, então toda vez que nós apontarmos para o outro, que o outro não presta, que o outro não faz direito, que o outro não tem jeito, que eu não aceito, eu não perdoo, eu não quero contato, que nós entendamos que o dia em que nós nos preocuparmos de fato com aquele outro, o dia que nós conseguirmos sermos simpáticos, gentis com aquele outro, nós já teremos dado um passo à frente para que possamos melhorar. Nós só vamos evoluir de fato, isso é lindo na doutrina espírita. Só evoluímos quando aprendemos a amar. Mas como ainda não conseguimos amar como deveríamos, nos é ensinado que nós devemos ser caridosos, não é verdade? Caridade, ela está intrinsecamente ligada à mensagem espírita. Por que que nós devemos ser caridosos? Porque nem sempre nós vamos conseguir amar aquele irmão. Ainda não conseguimos amar como amamos a um filho, alguém que nós escolhemos de fato, a nossa parentela espiritual. Mas eu posso ajudar, eu posso auxiliar, eu posso dar o meu melhor. E se eu ainda não dou o sentimento, o bom pensamento, ou a oração devida, eu dou algo material, eu já estou caminhando para o encontro comigo, não é com o outro. Não é com uma sociedade melhor, um planeta melhor, uma política melhor, um governo melhor. Nada disso vai à frente enquanto nós não melhorarmos. Porque cada pensamento nosso desferido, doentio, rancoroso, carregado de angústia, de tristeza, é isso que nós produzimos na nossa atmosfera. E isso vai se materializar. Aí, as pessoas normalmente pensam assim, ok, vai se materializar de que maneira? Será que no universo, será que no ar que eu não enxergo, uma figura vai surgir? Surge. Mas aqui, nesse momento, enquanto encarnados, surge uma figura encarnada mesmo, materializada ali, com todo o reflexo, com todo aquele pacote que eu desferi com os meus pensamentos. Ora, então, se eu quero viver em paz, se eu quero ser alegre, otimista, próspero, saudável, eu tenho que pensar assim. Enquanto não perdoarmos, nós estaremos pobres. Pobres de sentimento é pobreza moral. A pobreza moral, a pobreza espiritual, nos faz sentir com baixa energia, com baixa condição, atrai companhias que não gostamos, que não desejamos. Então, o amar-se é essa mudança pequena e diária. Um dia nós vamos ter o maior prazer de refletir sobre quem somos e dizer, nossa, de fato eu melhorei em alguma coisa? É para isso que nós estamos aqui. Mas sem sofrimento. É para que possamos passar por esse período com alegria e não com sofrimento. O sofrimento só vem porque eu sou instintivo ainda. Eu ainda reajo, ao invés de eu agir. Esse complexo reptiliano ainda está em mim, eu ainda sou egocêntrico demais. Existe, eu quero compartilhar com vocês um estudo que nós fizemos, e está numa das apostilas do EAD, que é o estudo aprofundado da doutrina espírita. Quem se interessar, todas as quartas e quintas-feiras a casa oferece estudo. E é uma maneira maravilhosa de nos conhecermos, de ouvirmos mais conteúdos, de pesquisarmos, de exercermos o direito de estarmos aqui. Então, é tão perfeito para os nossos dias atuais. São pequenos trechos desse roteiro 8, que é intitulado Os Discípulos de Jesus. Na verdade, discípulos quer dizer alunos. Como muda? Quando a gente ouve a palavra discípulo, parece uma coisa tão importante, né?
Mas não é. Somos nós, todos nós, discípulos de Jesus. Somos seus alunos. Então, Caibar Schutel, se alguém nunca ouviu falar do Caibar Schutel, foi, no início do século passado, um dos maiores divulgadores da doutrina espírita. A história dele é maravilhosa, é empolgante, é firme. Ele divulgou o evangelho o quanto ele pôde. Então, ele nos diz assim: é, pois, necessário o desenvolvimento de valores morais para sermos considerados discípulos de Jesus. Desinteresse, abnegação, sacrifício, mansidão, coragem, dignidade, humildade, amor, perdão. Isso está no livro dele, O Espírito do Cristianismo. Aí é uma consideração que está no estudo. Não é dele, mas vamos refletir juntos. A lição evangélica nos faz refletir também sobre a carência de liderança positiva no mundo atual. As pessoas, em geral, estão muito envolvidas com a aquisição de bens transitórios. Aí o que nós fazemos? Colocamos a conta no outro. Então, o outro resolve, o outro modifica, o outro transforma. Eu estou muito ocupado. Estamos, sempre muito distraídos. A realidade material, ela é empolgante, né? A gente tem acesso a tanta coisa. Então, a minha parte é essa. Eu faço o que eu posso fazer e deixo por conta do outro. Gente, o outro não vai estudar por nós, o outro não vai se modificar por nós, o outro não vai se transformar, o outro não vai ser moralmente melhor. Tem que começar por nós. Então, aqui é Richard Simonetti, ainda no estudo, no livro Para Viver a Grande Mensagem. Vamos refletir juntos. A ausência de objetivos superiores é um dos grandes males humanos. Estacionados na rotina, os homens tendem a preocupar-se com ninharias, emprestando demasiada importância a acontecimentos banais, a fenômenos naturais de desgaste orgânico e ao procedimento alheio, transformando-se em eternos inquietos, em doentes crônicos e amigos da maledicência. Quando resolvem mudar, não cogitam de olhar para o alto, preferem descer ao rés do chão, resvalando para a inconsequência e o vício. São muitas palavras fortes, elas sacodem mesmo a gente. Então, que nós não resvalemos no chão, não nos entreguemos, que nós procuremos a modificação. E essa modificação, ela nunca vai acontecer enquanto eu não entender que sou eu que preciso mudar. Se o outro está brigando comigo, não vou guerrear com ele, oralmente e nem em pensamento. Que eu me coloque no meu lugar, ok, deixa o outro, é o momento do outro. Um dia, esse outro vai entender que ele está doente também, como eu estou agora. E estamos, ainda somos muito egocêntricos, ainda queremos que tudo se modifique, porque não dá trabalho. O trabalho dá eu me modificar. Então, a ausência de objetivos superiores é um dos maiores males nossos. Nós nos ausentamos. É uma atitude própria da realidade espiritual. Realidade espiritual, essa é a nossa realidade. Estamos momentaneamente na carne. Ora, só aqui nós vamos ouvir sobre isso. Nenhum de nós vai para uma reunião social, para um encontro familiar e vamos conversar sobre isso. Podem ter certeza. Às vezes a gente até tenta mudar o assunto, mas está todo mundo muito interessado em outras coisas. Aqui é o momento em que nós somos intuídos. Não pensem vocês que cada um de vocês, inclusive eu, não estamos sendo auxiliados pela espiritualidade para que neste momento eu tenha uma amplidão de consciência, para que alguma coisa entre no meu ser e eu comece, eu inicie a minha modificação. Em razão da nossa acanhada evolução moral e intelectual, ainda nos empenhamos
empenhamos em servir a Jesus por meio de práticas exteriores, adiando o grande amanhã, a verdadeira transformação íntima. Também nós, sensibilizados com os propósitos da elevação, permanecemos vinculados aos dispositivos da Boa Nova. No entanto, aguarda o Mestre que as atitudes exteriores de seus seguidores possam um dia acionarem-se objetivamente, desprendendo seus corações das imantações milenares, seculares, mediante decisiva disposição de se elevarem espiritualmente. Às vezes é cansativo ler, às vezes é cansativo entender, mas hoje é dia de estudar. Então é por isso que nós estamos compartilhando essas informações. As nossas disposições milenares é que fazem com que a gente tenha tanta dificuldade em mudar. As mudanças, elas não vão ocorrer de uma hora para outra. Ninguém vai ficar bom de uma hora para outra, perdoar de uma hora para outra, parar de se queixar de uma hora para outra. Isso é um exercício diário, constante, é um hábito. Mas se nós não levarmos isso a sério, vamos continuar tendo dor de cotovelo, dor no joelho, no estômago, na alma, porque a dor do corpo é a dor da alma. E aí vamos desencarnar com o coração em frangalhos, porque nós não levamos a sério o conselho. Não vou dizer um grande amigo nosso, mas uma pessoa que nós aprendemos a amar, a respeitar, que compartilhou de vários momentos nossos na casa, desencarnou hoje. E a minha reflexão sobre isso, de tanto ouvir, com tanto carinho, as pessoas se referirem a ele, é exatamente essa. Eu quero compartilhar com vocês. O que nós levamos daqui, invariavelmente, é a palavra lançada, é a ação lançada, são as nossas ações, a nossa conduta. Não vamos levar anel nenhum. Eu estou enfeitada hoje, adoro anel, mas eu sei que eu não vou levar nenhum anel, por mais que eu ame. Eu só vou levar o perfume da minha alma, ou aqueles odores que eu teimo em disfarçar. Só vamos deixar como história, como lastro, o coração que a gente cativou. Porque se não cativamos, nos esquecem, não oram por nós, até aqueles que amamos profundamente. Reflitamos sobre isso. Nós somos as nossas ações, os nossos pensamentos. Que possamos fazer dos nossos dias melhores, para que as pessoas se sintam felizes ao nosso lado, aconchegadas. Que exalemos um perfume. Que façamos isso não porque queremos deixar essa história, né? Esse marco, vão lembrar de mim. Não. Que façamos isso porque já melhoramos, já temos um entendimento da nossa condição real. Como nós temos pouco tempo, eu vou suprimir essa mensagem. Para perdoar, precisamos achar dentro de nós aquilo que nos remete ao amor que somos. Ok. Nós somos amor. Ou alguém aqui não dispensa amor. Todos nós, às vezes acanhado, envergonhado, mas nós temos essa conduta, nós temos essa riqueza. O perdão, ele só é possível quando nós aumentamos a carga de amor. Perdoar envolve nossa capacidade de entender e não julgar. Entender o outro. Porque se o julgamos, nós estamos nos afastando da oportunidade do nosso tratamento. Guardar rancor é, como sempre, segurar um carvão em brasa para jogá-lo na outra pessoa. Mas você é o único que se queima.
A imagem é forte, né? Para que a gente não esqueça. O rancor é isso aí. O rancor queima dentro de nós, queima em nós. Não atinge o outro. Nos impede de avançarmos, de fazermos a viagem que desejamos, de estarmos ao lado de quem desejamos, de prosperarmos em todos os sentidos da nossa vida, de sermos alegres, porque há uma brasa incandescente dentro de mim, que não me deixa em paz. Eu não consigo nem pensar direito. Quantas brasas há dentro de nós? Às vezes, durante o dia, a gente coloca mais alguma, meia dúzia. Precisamos nos liberar dela. O amor é a única força capaz de quebrar as correntes que nos aprisionam à mágoa, ao rancor, ao ódio ou à raiva. É bem isso. Então, quem é Jesus de fato? Se há uma palavra que possa ilustrar esse ser que não conseguimos nem imaginar a sua grandiosidade, tamanha sua luz, é o amor. Ele é o amor em ação total, como foi dito no início. Nenhuma de suas ovelhas se perderá, porque ele nos ama. A gente precisa acreditar nisso. É só o amor que liberta. Agora, enquanto eu não for gentil com meu companheiro, enquanto eu não doar pensamentos bons, não orar por ele, porque eu ainda não consigo perdoar, mas eu estou no exercício diário para modificar isso. Enquanto eu não fizer isso, eu não vou chegar um dia e serei a amorosidade, aquilo que a gente adora, todo mundo gosta disso. São esses que ficam no nosso ser. Não atingiremos a paz sem desculpar os erros alheios, que em outras circunstâncias poderiam ser os nossos. Eu quero avançar, para a gente encerrar, com essas colocações do Augusto Cury. Bem, olha o que ele diz. Um paciente profundamente enfermo precisa, mais do que se tratar, reaprender a viver, educar sua emoção, construir pontes, trabalhar funções complexas da inteligência, como ter a capacidade de se colocar no lugar do outro. Augusto Cury é um escritor, né? Filósofo, psiquiatra, psicoterapeuta. Nossa, a lista não vai acabar nunca, porque ele é um estudioso. Ele é uma pessoa muito interessada em nos auxiliar em nossa melhora. Ok. Então, trabalhar funções complexas da inteligência é exatamente isso aqui também. Ter a capacidade de se colocar no lugar dos outros. Isso é tão complexo, é tão difícil que nós não conseguimos. Porque se de fato nós nos colocarmos no lugar do outro, nós vamos entender que aquele outro está atravessando uma dificuldade. Aquele outro está doente da alma, se não do corpo. Aquele outro ainda não tem um entendimento que eu agora tenho. Educar a emoção. É tudo isso que nós ouvimos hoje. Sem a nossa emoção educada, nós não vamos avançar. Porque ela em desalinho, ela nos transtorna quem está à nossa volta. Vamos voltar aos pensamentos. Porque a emoção em desalinho, ela distorce também os meus pensamentos. É difícil pensar o bem e fazer o bem se eu estou vivendo uma tempestade. Então, esse paciente profundamente enfermo, invariavelmente somos nós. Esse aqui é o nosso hospital. É aqui que o remédio chega. E que entendamos que o remédio, ele não vem em líquido, em cápsula, num exame, num tratamento com máquinas sofisticadas, materiais. Todo esse tratamento, ele só vai se consumar, ele só vai ser concluído com a nossa melhora íntima,
à nossa disposição. Então, que possamos retornar hoje aos nossos lares, cônscios de que tudo aquilo que eu desejo para a minha vida, de fato pode acontecer, desde que eu seja aquilo que eu desejo. Desejar é fácil, mas será que eu estou habilitado para que isso se manifeste na minha realidade? Então, meus queridos, que o amor sem igual do nosso Mestre, da espiritualidade que nos assiste neste momento, nos auxilie, porque nós viemos pedir a ajuda, para que nós consigamos derreter um pouco de toda essa couraça que nós colocamos em nós, pelas dores, pelas dificuldades, que possamos nos refinar um pouco mais, para que, com essa melhora, não sejamos tão rígidos, melindrosos e difíceis no trato social e familiar. Que entendamos definitivamente que o outro vai sorrir para nós e se modificar quando nós estivermos com essa disposição. Nós estivermos sorrindo em pensamento, sorrindo em emoção. Que o nosso amado Mestre Jesus nos acompanhe, nos envolva e que guardemos isso em nossos corações para a nossa melhora. E obrigada pela oportunidade.